Manhã Bandeirantes. Bom, o assunto agora é economia. Nós estamos recebendo o empresário Rubens Filete, que é presidente da Associação Comercial, Industrial e de Serviços do Estado de Goiás, a ACIEG. Ele vai bater um papo com a gente aí sobre os desafios do setor para este segundo semestre e outros assuntos importantes. Bom dia, seja bem-vindo. Bom dia a todos os ouvintes. Um prazer estar aqui novamente com vocês. O prazer é nosso. Rubens, vamos falar do crescimento do setor de serviços, né? O setor de serviços tem se destacado com uma série de resultados positivos. Isso vem de mês a mês. O que tem alavancado tanto esse setor e esse tipo de comércio no seu ponto de vista? O setor de serviço, ele veio se destacando já tem alguns meses, né? Nós temos uma demanda reprimida dentro de alguns segmentos, né? O segmento de tecnologia, o segmento, por exemplo, de call center, o segmento que realmente faz movimentar grandes números dentro do nosso estado e também dentro do Brasil. E nós temos um déficit muito grande de mão de obra qualificada para esses segmentos, que poderia até ser maior os indicadores, os índices de crescimento, e só não são porque não temos mais como fazer entregas dentro desse segmento. Se tivesse mais mão de obra, esse número seria um pouco mais significativo. E a mão de obra, Fernanda, pelo menos o meu ver de longe, assim, é um problema desde a época da pandemia que parece que só vem crescendo um pouco mais. Eu vejo muitos empresários que reclamam que hoje o crescimento da empresa muitas vezes é barrado ali justamente por falta dessa mão de obra e muitas vezes qualificada. A mão de obra já está difícil e qualificação é ainda pior. Fernando e Fred, esse é um assunto que nós da Associação Comercial nós nem tocamos mais, né? Que é a qualificação da mão de obra. Isso aí já é passado e hoje nós precisamos daquele colaborador que precisa trabalhar e quer trabalhar, que entre 8 horas da manhã e sai 18 horas. Hoje nós temos um problema muito sério dentro da economia goiana, que são postos de trabalho disponibilizados e não preenchidos. Porque as pessoas hoje, elas querem escolher o que fazer e como fazer, né? São bons postos de trabalho, bons empregos sendo colocados à disposição e a gente vê ali um problema muito sério que está acontecendo em vários segmentos. Então, quanto mais especialista é a empresa, mais dificuldade ela tem. Farmoquímico, tecnologia, serviços especialistas, tudo aquilo que é muito especializado, as empresas têm muito mais problema. Isso não é só um problema que a gente enxerga no preenchimento das vagas. Também existe um problema por parte de alguns empresários que não fazem os investimentos necessários em capacitação e qualificação dentro das suas empresas. E isso é um papel que a ACIEG, a Associação Comercial, vem fazendo junto às empresas, mostrando que quanto mais ela investe nas pessoas, em gente dentro das suas empresas, mais resultado positivo ela tem. Hoje em dia, se você se preocupar muito com a qualificação, é provável que você não contrate, né? Basta ter disposição para trabalhar, mais ou menos isso. É mais ou menos isso. Hoje o que a gente fala, você tem os seus valores dentro da sua empresa, né? Que é ali que você norteia tudo aquilo que você, né? Eu como empreendedor, eu tenho esse tipo de valor, eu tenho essa missão, essa visão dentro da minha empresa. Eu preciso de ter gente, pelo menos, que se encaixe nisso. Agora, competência, os empresários compram. O que significa isso? Eu vou comprar um curso financeiro, eu vou comprar um curso de gestão de estoque, eu vou chamar o Sebrae para me apoiar dentro da empresa. Isso os empresários, eles têm que começar a fazer esse tipo de investimento também. Você qualificar o colaborador. Exatamente. Agora, nesse crescimento do setor de serviços, qual que é o setor que mais vem se destacando? O setor que, sem sombra de dúvidas, que mais se destaca hoje é o setor de tecnologia. Hoje o que a gente vê, assim, uma demanda crescente e exponencial dentro do estado de Goiás e muitas empresas, né, sendo vendidas por cifras valiosas dentro do nosso estado, é o setor de tecnologia. Esse é um setor que realmente faz uma grande diferença. Um outro setor que é muito nichado, manutenção de aeronaves. É um setor e um segmento que é muito especialista, que vem crescendo demais. E é engraçado que isso requer um curso técnico às vezes, né? Não precisa de uma graduação de tantos anos. E é uma profissão bem remunerada também. Muito bem remunerada. E nós estamos falando, Fred, Fernanda, de remunerações que são muito acima do varejo, são muito acima
do chão de fábrica, são muito acima da distribuição e logística. Então a gente percebe que existem alguns subsegmentos e segmentos dentro do segmento de serviço que são destaques hoje nacionais e principalmente na questão de remuneração. Eu acho que uma das coisas mais difíceis é você enxergar no ser humano as verdadeiras aptidões dele, né? Porque a gente fala do chão de fábrica, tem tanta gente no chão de fábrica que poderia ser aproveitado em outras funções. Vai do empregador ter essa visão também, né? E destinar ali o colaborador para aquilo que tem mais o perfil dele, investir, apostar naquele funcionário. O que a gente percebe é que o investimento em gente vem fazendo a grande diferença nos últimos anos. As empresas que são mais bem-sucedidas hoje dentro do estado de Goiás, ela faz um investimento muito grande nos seus colaboradores. Quando a gente fala gente, é a questão dos colaboradores. Isso é muito importante. Quanto mais você investe, você tem um clima organizacional bacana, você tem um ambiente bacana de trabalho, você tem pessoas produtivas ali a todo momento, né, deixando muito claro o que ela tem que executar. Quais são as funções que ela pode subir, que ela pode galgar dentro das suas corporações. Então isso é muito importante que nós, empresários, o setor produtivo, faça esse tipo de investimento. E é lógico que nós temos vários caminhos, né, de instituições que podem apoiar. Nós temos o Sebrae, nós temos as federações que ajudam muito, né? A FEComércio ajuda muito com vários cursos de qualificação técnica, a FIEG ajuda muito, o Fórum das Entidades Empresariais, ele ajuda muito os empresários para que eles possam qualificar os seus colaboradores. E isso é muito importante para o nosso dia a dia. Certeza. Olha, entrou em vigor no mês, esse mês, a Lei de Liberdade Econômica, um projeto do Estado para reduzir burocracias e liberar alvarás, né, para algumas empresas. O setor já sentiu essa facilidade? Era uma demanda de vocês, inclusive antigas, né? A gente vê, inclusive, aí um aumento muito grande de abertura de empresas e também no mesmo patamar de fechamento de empresas. Isso aí foi um projeto que a CIEG ajudou muito e ajudou a escrever a lei, essa nova lei. Para você ter uma ideia, nós recebemos o governador Romeu Zema alguns dias atrás na CIEG. E ele falou que depois da Lei de Liberdade Econômica, o PIB de Minas Gerais aumentou 0,7%. Só por causa da Lei de Liberdade Econômica. É o que a gente espera aqui dentro do estado de Goiás. A burocracia que nós temos hoje, o custo do Brasil, ele é muito alto, para que a gente possa ficar travando em burocracias desnecessárias. A sua autodeclaração de você falar assim, eu tenho isso, ela é suficiente. Se eu não estiver cumprindo como empresário, eu tenho que ser punido, porque eu não estou fazendo um ato verdadeiro naquele momento. Mas tem que ter uma relação de confiança entre o poder público e o poder privado. E é uma das coisas, Fred, que nós aprendemos muito nas 2 últimas missões que nós fizemos para a China no ano passado. Quando o público e o privado caminham junto no mesmo propósito, as coisas acontecem numa velocidade muito grande. E a Lei da Liberdade Econômica, ela vem para dar um passo dessa forma, que é a união do público, né, do setor público com o setor privado. E aí, a Junta Comercial, uma grande parceira da casa, o presidente Euclides, que hoje preside essa entidade, ele vai ter ali uma demanda muito maior, né, junto aos seus analistas, ao seu corpo técnico, porque realmente vai dar um gargalo, né? A junta comercial começa a ter que liberar algumas coisas meio que automaticamente. Como é que elas estão preparadas para isso? Vai ter que aumentar a gente na junta comercial para que possa aguentar essa carga de trabalho? Será que os municípios estão preparados para essa integração? E isso é um papel muito bacana entre as entidades que fazem esse papel e apoiam a junta comercial e também ao governo do estado de Goiás para a criação dessa lei e a liberação dessas atividades, que são mais de 1.000 atividades que foram liberadas agora nesse decreto assinado. Vamos falar sobre a taxa das blusinhas, né? O imposto ele começa a ser cobrado agora já no dia 27 de julho e é uma grande polêmica, mas o governo federal diz que isso vai fortalecer as empresas locais. Qual que é a posição da CIEG? A CIEG ela tem uma posição muito clara. A gente não pode mais correr contra o e-commerce. O e-commerce é uma realidade. Agora tem que ter o equilíbrio. Eu não posso ter uma concorrência que eu vou matar a minha loja física. Isso a gente não pode ter. Então a gente tem que ter um equilíbrio. E a gente vem trabalhando para que a gente melhore essa legislação, né? No passado, 2 anos atrás praticamente, nós ajudamos a criar aqui dentro do estado de Goiás uma lei do e-commerce,
que era uma lei muito defasada. As nossas empresas saíam do estado de Goiás para ir para vizinhos aqui, Minas Gerais, Espírito Santo, Brasília, que tinha uma legislação muito mais atrativa para as empresas quando se falava no e-commerce. Mudamos algumas coisas, faltou o varejo. Paramos o varejo, Fernanda, porque realmente é muito complicado trabalhar com uma legislação onde eu posso ter uma queda realmente de vendas concorrendo com o e-commerce. Vou te dar um exemplo. Qual que é a nossa preocupação nas nossas 2 últimas visitas na China? Não trazer nada de produto acabado para 44, senão a gente matava 44. O que a gente precisava trazer para 44? Matéria-prima e maquinário. Essa era a nossa grande missão lá dentro da China. Então, esse equilíbrio, ele tem que existir entre o meio físico e o digital, que isso só tende a, assim, eu não vou falar piorar, mas ser de uma forma muito mais exponencial nos próximos anos, porque o digital só tende a aumentar aí a velocidade e a exigência também, né, dos consumidores. O consumidor hoje, você pode perceber que muitas pessoas utilizam as redes sociais, olha ali por uma parte mais emocional e decide a compra. Eu acho bonito, fulano está usando isso, o influenciador indicou isso, aí vai de produto, vai de serviço, vai de uma blusinha. Então, essa taxação, ela é difícil nesse momento, mas ela é necessária para que a gente possa ter uma competição justa entre o físico e o digital. Você está na 98.7 FM, a gente segue aqui com a entrevista no próximo bloco. 9h33. Nós estamos recebendo hoje o empresário e presidente da Associação Comercial e Industrial e de Serviços do Estado de Goiás, Rubens Filete, batendo um papo conosco aqui sobre o comércio, sobre a economia, né, do estado de forma geral. E eu já volto agora com a pergunta do ouvinte Wendel. Ele diz assim: bom dia, pessoal, estou ouvindo vocês e estou acompanhando a entrevista e gostaria de saber onde é que tem esse curso que vocês citaram aí de manutenção de aeronaves. Hoje existem vários cursos aqui dentro do estado e fora, né? Nós temos, por exemplo, algumas instituições como a PUC, que tem um curso, né, no segmento, não é de manutenção, e tem vários outros ali naquela região ali próximo ao aeroporto. Nós podemos depois pegar o contato de todos esses ouvintes que estão querendo saber e a gente já direciona para eles possíveis locais que eles possam fazer esses treinamentos. E a gente pode até depois botar nas nossas redes sociais mesmo, né? Onde encontrar esses cursos. Eu acho que é bem interessante pra gente trazer essa informação. Bom, Fernanda, a gente estava falando no intervalo sobre o aumento do dólar. A alta do dólar, exatamente. Do dólar. E aí a pergunta que a gente quer fazer é justamente essa, né? A gente vê que o dólar, ele segue firme nessa alta perante o real, se comparado ali com o real. Esse aumento, ele está afetando o setor produtivo aqui em Goiás, e que medidas que vocês esperam do governo federal para dar um equilibrado e uma segurança econômica? Fred, nós vivemos um momento político muito difícil em declarações e principalmente com atitudes, né, do ministro da Fazenda. Então, cada vez que você tem uma tentativa de incremento de imposto ou uma alternativa de fazer uma forma de arrecadar mais, a gente percebe que nós temos ali uma flutuação do dólar muito grande. Algumas declarações, às vezes, né, por parte do governo federal, essa vem de imediato e tem que ter as suas intervenções, às vezes, do Banco Central e de outros órgãos de regulação para que tenha essa queda e não tenha tanta fuga de capital. Recentemente, até o vazamento de trechos de uma entrevista de uma repórter afetou o dólar. Exatamente. Né? Então, nós somos muito frágeis nessa política nossa cambial. O que eu acho que nós poderíamos ter, assim, como uma bandeira do setor produtivo? Primeiro, uma reforma da nossa do Banco Central, né, da nossa parte monetária. Isso tinha que vir com uma reforma. Depois, uma reforma administrativa. E aí só então deveríamos ter uma reforma tributária, que foi completamente ao contrário. Reforma tributária, e aí ninguém vai se pensar em reforma administrativa e muito menos monetária. Vem tudo ao contrário. Então, como a gente diz no interior, praticamente na roça, né? É o cachorro cuidando, o rabo cuidando do cachorro. Então fica tudo muito atropelado e as coisas acontecem do jeito que nós estamos vendo. As commodities, né? Os grandes produtores rurais, né? Aqueles que trabalham com a variação de câmbio o tempo todo,
estão protegidos com contratos, né? Com uma série de mecanismos que fazem com que isso não os afete tanto. Mas nós temos ali a importação de matéria-prima para produção de medicamentos, nós temos materiais, equipamentos eletroeletrônicos, importações ou exportações de produtos que inviabilizam alguns negócios, serviços sendo inviabilizados por essa taxação. Então, isso é muito preocupante. Nós não temos uma política de comércio exterior hoje muito bem praticada pelo Brasil. O Brasil acha que pode ir por um lado, trabalha-se numa lei, faz um foco, só que o foco às vezes acaba sendo muito míope e não enxerga o mercado como um todo e começa a ter efeitos colaterais para todos os lados. E por isso que a gente precisa ter uma visão, uma equipe muito forte nessa parte da economia e principalmente de relações com o comércio exterior. E essa reforma tributária, como é que você avalia que ela vai impactar o setor? O setor de serviços vai ser o mais impactado, sem sombra de dúvidas. Nós assim, todo mundo ainda está na fase do achismo, né? Mas nossos advogados tributários, os nossos economistas da Associação Comercial já indicaram alguns movimentos ali para o segmento de serviço que pode variar ali acima de 27,5% de taxação, de alíquota de imposto. Imagine você, Fernanda, que trabalhou a vida inteira com um imposto próximo de 8%. E aí entra a sua alíquota nova de 27%. Nossa. O que você vai fazer para o seu cliente final? Você vai absorver? Você é uma pequena empresa. Você é uma empresa de pequeno porte. Você vai absorver esse imposto, tirar da sua margem que já é muito pequena e às vezes vai ficar negativa, ou você vai repassar o serviço para frente? Essa majoração vai acontecer onde, por exemplo? Em qualquer prestação de serviço. Um cabeleireiro, um salão de beleza. Isso tornaria inviável. Isso se torna inviável a economia. E, então nós teremos um incremento da economia, vamos dizer assim, através de inflação, através de absorção. Então, assim, ela vem com um risco muito alto, principalmente na cadeia do segmento de serviços. Presidente, vamos falar de uma feira que vai ser a primeira da entidade, né, para agosto. Conta mais um pouco de detalhes dessa feira pra gente. A Ficomex hoje é a nossa menina dos olhos, né, do ano de 2024. Essa feira, ela teve a sua primeira edição, na verdade, Fred, em 2005, com o nosso ex-presidente Pedro Bittar, que fez dentro da entidade. Depois ela foi feita em 2006, dentro do Centro de Convenções, numa segunda versão. Não é a primeira. Não é a primeira, não. E aí depois ela ficou adormecida durante algumas gestões e há 2 anos e meio atrás a nossa diretoria executiva trouxe essa ideia através do nosso vice-presidente Leandro Rezende, que falou, olha, a gente devia reviver essa feira, que foi um sucesso, e nós analisamos e iríamos lançar ela no início do ano passado. E acabou que nós fizemos uma missão empresarial para a China, aonde a gente fez uma espécie de comemoração dos 30 anos de relação Brasil-China, Goiás-China, aonde o presidente já falecido Erivan Bueno, junto com o Maguito Vilela, fizeram essa missão e trouxeram várias empresas depois dessa missão para dentro do estado de Goiás. Mitsubishi e várias outras empresas acabaram vindo para o estado nessa missão empresarial há 30 anos atrás. Então, fui junto com o vice-governador Daniel Vilela, aonde a gente pôde ali observar algumas feiras, por exemplo, lá em Langfang, que era uma feira de comércio exterior de importação e exportação. E falou assim, olha, a gente pode dar uma pitadinha diferente na nossa feira que estava planejada e vamos segurar para lançar ela em 2024. E quando nós fizemos também um movimento empresarial para ir na feira junto com o governador Ronaldo Caiado, que a parte empresarial foi por conta da CIEG, a organização, tanto com o Daniel quanto com o governador Caiado, nós convidamos o governo do estado para ser co-realizador dessa feira. E o governador aceitou de pronto e pediu para colocar apenas mais 2 segmentos dentro do que a gente tinha planejado, que era o social e o meio ambiente. São temas muito importantes que seriam debatidos com uma certa frequência no ano de 2024. E assim nós fizemos e planejamos a partir de novembro a execução dessa feira. E é uma feira que vem cuidar de um tripé muito importante, que é política pública,
negócios, que realmente não é uma feira para ficar balançando sacolinha, é para fazer negócio de verdade, e a parte de educação. Então foi muito importante esse tripé para que a gente pudesse trilhar ali o nosso momento. E aí nós vamos ter uma reunião do Consórcio Brasil Central, que são 7 governadores, né, que fazem a composição do Consórcio Brasil Central, que vão estar dentro da feira, vão fazer a reunião do Consórcio Brasil Central dentro da feira. Nós vamos ter mais de 50 embaixadores já confirmados na participação dessa feira. Nós vamos ter o vice-presidente Geraldo Alckmin abrindo a feira, todos os governadores do Consórcio Brasil Central, o ex-ministro Furlan fazendo uma palestra magna no dia da sua abertura, e muitos negócios, né, e muitas empresas comercializando seus produtos e expondo através de quase 170 estandes que já estão comercializados dentro da feira. Que dia vai ser? Vai ser dia 28 e 29 de agosto, e dia 27 o governador Ronaldo Caiado recebe as autoridades do Palácio, os embaixadores, governadores, dentro do Palácio para um jantar de recepção para essas autoridades que vão participar no dia 28 e 29 da feira. Bom, show de bola. Presidente, muito obrigado por aceitar o nosso convite, a entrevista bastante produtiva, e obrigado de verdade, nossos microfones estão sempre abertos. Obrigado, Fred, obrigado, Fernanda, eu estou sempre à disposição de vocês. Muito obrigada, seja sempre muito bem-vindo aqui ao Manhã Bandeirantes.